Bem, iniciando já o momento em que a Ordem dos Advogados do Brasil aqui se posiciona a respeito da proposta de reforma no Código Penal, saúdo também a presença do eminente representante da magistratura brasileira, Dr. Sérgio Luiz, que aqui representa aquele órgão estatal que tem o dever de ser imparcial na aplicação do direito. E aqui tratamos do direito penal. E é exatamente um dos pontos cruciais com relação ao qual se preocupa a Ordem dos Advogados do Brasil, que é exatamente a imparcialidade na aplicação do direito, em especial do direito punitivo, que é o direito penal. Nós temos que nos preocupar, e essa é a preocupação primordial da Ordem dos Advogados do Brasil, em aplicarmos o direito penal com parcimônia. Nós temos que saber equilibrar e encontrar o ponto de equilíbrio entre a necessidade de proteção dos bens jurídicos pela norma, em especial o direito penal, e aqueles bens que serão suprimidos por aquele que recebe a norma, que recebe a aplicação da norma. Se você restringe liberdade de alguém, se você restringe patrimônio de alguém em razão de aplicação de norma penal, você está retirando dele alguns direitos fundamentais, em benefício de um bem maior, que seria a proteção da sociedade e em proteção aos bens jurídicos protegidos pela norma. Como nós vamos ter esse ponto de equilíbrio e sabemos que é devidamente proporcional aquilo que suprime-se do criminoso condenado e aquilo que se dá em benefício à sociedade. Esse ponto de equilíbrio é aquilo que se busca eternamente. Nós não podemos exagerar na punição e não podemos também exagerar na desproteção da sociedade. E é disso que a OAB vem tratar aqui, se posicionar. A Ordem dos Advogados do Brasil, assim como em outras oportunidades, o IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o Instituto dos Advogados do Brasil, o IAB, em todas as oportunidades que tem, deixam muito claro que o projeto de Código Penal que se está apresentando neste Senado Federal, que é hoje o projeto 236, ele traz, por certo, várias evoluções, tende a incorporar necessidades e bens jurídicos importantes para uma sociedade que não é a mesma de 1940, de quando foi feito o Código Penal hoje vigente no país. Portanto, houve a necessidade de se aprimorar o Código Penal, daí formou-se uma comissão de juristas há aproximadamente 2 anos para que se fizesse um projeto técnico e desse projeto técnico se encaminhou a uma comissão especial no Senado, de que resultou um parecer feito pelo eminente senador Pedro Tax relativo a esse projeto de juristas. Já nesse projeto de juristas, de que este advogado também pôde fazer parte como colaborador, houve, por certo, grande avanço, mas também houve imperfeições, como só ia acontecer com toda a obra coletiva. Já era objeto de críticas aquele projeto feito pela Comissão de Juristas, e, por certo, há de haver críticas também a esse parecer encaminhado pelo senador Pedro Tax, porque não há como você ter uma lei que agrade a toda a sociedade. A preocupação do OAB não é criticar pontualmente sugestões de novos crimes ou aumentos de pena específicas ou a forma como há uma redação feita. Não. O que quer a Ordem dos Advogados do Brasil aqui deixar claro é que nós temos que ter uma moldura muito certa aqui, de que não é simplesmente punindo, aumentando penas, criando tipos penais, que nós vamos dar a sensação que a sociedade quer de que a criminalidade diminuiu. Nós temos que ter a certeza de que o direito penal, ele muito mais do que meramente uma opção de repreensão, de vingança, ele tem a função de prevenir ofensas a bens jurídicos importantes. Então, nós temos que pensar no direito penal como sendo o último instrumento com o qual conta o Estado para proteger os seus bens jurídicos muito importantes para a manutenção da paz social, da coesão social, que a muito custo nós conseguimos. Portanto, os bens jurídicos mais importantes têm que ser protegidos com o direito, e se o direito administrativo e depois o direito civil não são suficientes para proteger aquele bem jurídico, daí então lancemos mão do direito penal, mas nós temos que obrigatoriamente demonstrar que tentamos proteger o bem jurídico
estabilizar a sociedade com direitos menos severos, menos sancionatórios, que é o direito administrativo e o direito civil. Isso é o princípio da subsidiariedade do direito penal, que nós todos conhecemos. Portanto, nós não podemos lançar mão, desde logo, de tipos penais, de novos crimes, como se isso fosse resolver o problema da sociedade, sem que nós deixemos claro que já tentamos anteriormente resolver isso com o direito administrativo e direito civil. Nós não podemos lançar mão de cara de um direito penal severo como esse que nós estamos querendo utilizar, como se isso fosse resolver o problema da sociedade. Não vai. Nós temos que ir com muita calma na aplicação do direito penal. O direito penal, ele é prevenção. O direito penal não é meramente punição. Punição é quando ele não tem o seu efeito preventivo, daí sim, lança-se mão dele como punição. Mas quando nós partimos do princípio de que o direito penal é mera retribuição, é mera vingança da sociedade com aqueles que infringem normas, nós estamos aniquilando aquilo que o iluminismo nos trouxe, que é o de que direito penal, processo penal, aplicação de pena, tem que se conciliar com a dignidade da pessoa humana, qualquer seja essa pessoa, seja aquele apenado, seja aquele cidadão que está sendo protegido pela norma. Nós temos que evitar tratar direito penal como sendo a panaceia do momento. Nós vamos diminuir a criminalidade do país simplesmente aumentando penas ou criando novos tipos penais. Não é simplesmente pegando os crimes e dando a eles uma etiqueta de hediondo, porque logo todos os crimes no Brasil serão hediondos, nós teremos um rol diminuto dos crimes não hediondos. Nós temos que deixar de acreditar que diminuindo o tempo ou aumentando a necessidade de cumprimento de pena para progressão diminuirá a criminalidade, ou seja, ao invés de a pessoa progredir com 1/6 da pena, nós vamos aumentar para 2/5, 3/5, 4/5 de cumprimento de pena para somente então progredir, como se isso fosse diminuir criminalidade. Não vai. A Constituição Federal diz que toda pena restritiva de liberdade tem um caráter ressocializador. Como é que você ressocializa alguém deixando que ele fique praticamente todo o tempo recluso, preso no sistema penitenciário? Não há como ele se ressocializar. Você não deixa que ele gradativamente se reinsira na sociedade se você não permite a progressão. E nós não podemos recrudescer a progressão pelo simples fato de achar que isso diminuirá criminalidade. Os estudiosos deixam muito claro, não é assim que você reduz criminalidade. Você reduz criminalidade, e uso a expressão dessa casa, que em várias oportunidades, aqui mesmo nessa comissão de Constituição e Justiça, se diz, para diminuirmos criminalidade, nós temos que dar o quê? Trabalho, educação, saúde para os jovens, para as pessoas no país. Daí sim nós teríamos como combater a causa e não precisaríamos combater o sintoma. A criminalidade é um mero sintoma de um problema social. E você vai combater problema social punindo? Você vai simplesmente combater sintomas de uma doença. Você tem que combater a causa, você tem que investir em medidas sociais, saúde, trabalho, educação, todos sabemos disso. Não é aumentando penas, não é criando novos tipos penais, todos sabemos disso. A Ordem dos Advogados do Brasil faz questão de dizer isso nessa casa, porque lisonjeado de ter sido convidada a expor sua posição, sua opinião, vem dizer isso. Temos que ter parcimônia quando criamos tipos penais, quando criamos novos crimes e quando defendemos que aumentar pena irá resolver o problema. Não adianta transformarmos todos os crimes em hediondo. Não adianta pegarmos crimes e dizermos pessoas jurídicas cometem crimes e mais. Se hoje somente crimes ambientais são cometidos por pessoa jurídica, no projeto do novo Código Penal, em especial em razão do parecer que aqui está sendo analisado, aumentaram-se os espectros para a aplicação de crime praticado por pessoa jurídica. Quando nós sempre batalhamos para dizer que pessoa jurídica não comete crime sequer ambiental, no projeto se mantém o crime ambiental praticado por pessoa jurídica e se aumenta o rol de crimes que pode ser praticado por pessoas jurídicas. Ou seja, nós estamos usando o direito penal para conter um problema
que o direito administrativo conteria tranquilamente. Mas por que é que nós, então, usamos direito penal para resolver os problemas? Porque o Estado reconhece a sua incapacidade de resolver o problema de criminalidade. O Estado reconhece a sua incapacidade de resolver preventivamente quem comete desvios. Então, ele entrega para quem? Para a polícia. Porque direito penal é, em primeira instância, realizado a investigação pela polícia. Então, o Estado diz, eu não tenho meios para evitar que uma pessoa jurídica cometa, por exemplo, crime ambiental ou cometa um crime contra a administração pública, portanto, eu entrego para a polícia e transformo isso em crime. É um reconhecimento do Estado que ele faliu. E, portanto, ao falir, ele permite que nós aumentemos pena e entreguemos todas as soluções que existem para o direito penal punitivo. Nós temos que parar de acreditar que, apesar de a população querer e quer, porque em pesquisa realizada pelo Núcleo de Violência da USP, se deixa claro, metade da população é a favor da pena de morte e 75% é a favor do aumento de penas. A população diz isso, mas a população fala isso com critério científico ou fala com paixão? Direito não é paixão, direito é ciência, em especial direito penal. Nós não podemos entregar-nos a essa opinião pública, a essa opinião que quer aplicação de pena de morte e aumento de penas, porque isso não é bom para a própria sociedade e isso não influenciará no que a sociedade tanto quer, que é diminuir a criminalidade. Isso é uma falsa ideia que a sociedade tem. E nós, como cientistas, temos que explicar para a população, e essa oportunidade aqui é certamente um momento que nós falamos para a população de que pena de morte, que por óbvio afronta regras da Convenção Americana de Direitos Humanos e da própria Constituição brasileira, à exceção em situações excepcionais de guerra, e aumento de penas não resolve o problema da criminalidade. Isso tem que ser dito e redito a todo tempo. Nós temos que trabalhar na causa, nós temos que exigir do Estado que invista em educação, saúde e trabalho. Esse é o meio para o qual você diminuirá a criminalidade, e não simplesmente aumentando penas. Se isso resolvesse o problema, desde quando nós criamos a lei de crimes hediondos, eles não mais aconteceriam no país. Eles não só continuam acontecendo, como nós estamos aumentando cada vez mais o rol de crimes hediondos e eles não deixam de acontecer. Então, isso não resolve o problema da criminalidade. Já me encaminhando para o final, no posicionamento que a OAB tem a apresentar a essa ilustre comissão, com relação aos crimes em espécie, a OAB não acredita ser este o momento para opinar individualizadamente, porque o fará por escrito, encaminhará à comissão especial que analisa o parecer sobre os pontos específicos. Por óbvio, a OAB batalhou e se sente lisonjeada e contemplada com o fato de ser mantido no parecer a violação de prerrogativas de advogado, que é um bem jurídico muito importante à advocacia e para a sociedade como um todo, porque o advogado precisa ter suas prerrogativas respeitadas, é uma luta do Conselho Federal, e vê agora no parecer mantida essa previsão de que deve ser também respeitada a prerrogativa de advogados, assim como da magistratura e do Ministério Público. Ou seja, o parecer e o projeto de novo Código Penal evolui por certo. Merece ser devidamente aquilatado, merece críticas, por certo? Merece. E elas serão feitas oportuna e pontualmente. Mas o que quer a OAB deixar aqui dito é que, como uma instituição que defende a cidadania e os direitos fundamentais, deve alertar. Não podemos atender a essa panaceia da opinião pública de que nós temos que, a todo tempo, aumentar a rigidez do direito penal, criar novos tipos penais, porque sabemos que isso sozinho não irá diminuir a criminalidade. Nós temos que tratar a causa da criminalidade. Temos que ter saúde, trabalho e educação. E encontrarmos o ponto de equilíbrio entre a necessidade de implementarmos direito penal para proteger bens jurídicos e, em contrapartida, sabemos como nós retiraremos direitos fundamentais das pessoas que sofrerão essa sanção.
temos que encontrar o equilíbrio entre o que você vai retirar daquele que comete o crime e aquilo que você vai proteger com a lei penal. Não podemos exagerar nem na proteção e nem falharmos nessa proteção. O ponto de equilíbrio, essa é a eterna busca e, por certo, o ponto de equilíbrio será encontrado por essa casa, que tem feito isso há anos, tem sido justa e imparcial na legislação, na criação de normas, daí porque essas audiências públicas têm esse efeito, ouvir a população para que o ponto de equilíbrio seja encontrado na criação de normas. A Ordem dos Advogados do Brasil não tem outra função senão defender a cidadania, e aqui o faz elogiando a iniciativa dessa casa de ouvir a população para saber qual é a pretensão da sociedade, qual é o ponto de equilíbrio e como se harmonizam todos esses princípios, todos esses eventuais direitos que se colidem, porque o momento certo é exatamente o momento em que o legislativo cria a norma e não posteriormente. A norma aqui sai de acordo com a vontade do povo e é por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil, representante da advocacia, representante da sociedade civil, vem aqui expor seu posicionamento, agradecendo a oportunidade de aqui estar e elogiando o trabalho dessa comissão e dessa casa mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade.